Olá pessoal, vamos dar início à segunda unidade. Nela nós vamos falar sobre alimentos terapêuticos. Antes de iniciar, é fundamental que a gente perceba como é que está o perfil alimentar atual. Hoje em dia, nós estamos consumindo mais alimentos ricos em gorduras animais, carnes gordurosas, por exemplo, açúcares, sorvetes, refrigerantes, bolos e alimentos industrializados, queijo, presunto, salsicha, sempre muito ricos em conservantes, sucos de caixinha, todos alimentos muito ricos em conservantes, corantes, etc. Em detrimento de carboidrato, de uma redução do consumo de carboidratos complexos presente nos cereais integrais, pão integral, arroz integral e fibras, que está em sua maioria contido nas frutas e verduras. E tudo isso leva à ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico, as doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, por exemplo, doenças da visão, como a catarata, o diabetes e o câncer. Mas estamos vivendo mais. Apesar de estarmos nos alimentando assim, a expectativa de vida da população aumentou, provavelmente devido à industrialização, à globalização e etc. Para que essa longevidade seja saudável, é necessário adotar uma alimentação variada e equilibrada em quantidade e qualidade, ou seja, uma alimentação que contenha todos os nutrientes nas quantidades adequadas. Além disso, é necessária a introdução na alimentação de alimentos capazes não só de nutrir, mas também de reduzir o risco dessas doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, é necessário também atividade física regular. O que são, então, os alimentos funcionais? Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, são todos aqueles alimentos ou ingredientes que, além das funções nutricionais básicas, quando consumido como parte da dieta usual, produz efeitos metabólicos e ou fisiológicos e ou benéficos à saúde, devendo ser seguro para o consumo sem supervisão médica. O que é que isso quer dizer? Que alimentos funcionais para a vigilância sanitária são aqueles alimentos que, além de fazerem sua função de nutrir, também podem provocar algum efeito fisiológico que culmine na redução do risco de alguma doença ou na melhora de sinais e ou sintomas de alguma doença. Como que acontece a regulamentação desses alimentos funcionais? A indústria alimentícia deve seguir todas as leis do Ministério da Saúde para regulamentar este alimento. A indústria deve seguir todas as normas e procedimentos para o registro de alimentos e ou ingredientes funcionais estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E para obter o registro da Anvisa de um alimento com alegação de propriedades funcionais e ou de saúde, deve ser formulado um relatório técnico-científico bastante detalhado, comprovando os benefícios e a segurança de uso do alimento. Ou seja, a Anvisa testa estes ingredientes ou alimentos funcionais, faz pesquisas científicas bem consideráveis e atesta se aquele alimento ou aquele ingrediente é realmente funcional, se produz realmente aquele benefício. Além disso, a Anvisa refaz periodicamente essas pesquisas para confirmar o atesto de que aqueles alimentos ou ingredientes são considerados funcionais. Quais são atualmente os alimentos funcionais regulamentados pela Anvisa? O ômega 3 é um componente bioativo funcional que é um ácido graxo poliinsaturado ou uma família de ácidos graxos poliinsaturados, ou seja, são nutrientes inclusos entre os lipídios.
Suas principais ações no organismo são proporcionar níveis saudáveis de triglicerídeo e colesterol, ou seja, as gorduras do sangue, e regularizar a pressão sanguínea. Reduz também o risco de arteriosclerose, ou seja, diminui o risco de doenças ocasionadas pelo acúmulo de gordura nos vasos, seja veia ou seja artéria. Ajuda na coagulação sanguínea e no ritmo cardíaco e previne o câncer, principalmente os de mama, próstata, cólon e reto. Os alimentos funcionais, fontes de ômega 3, são principalmente os peixes de água salgada, dentre eles a pescada, o salmão, o atum, a sardinha, o bacalhau, o camarão, azeite de oliva, óleo de soja, linhaça e o óleo de linhaça, nozes, castanhas e folhas verdes escuras. Outros compostos bioativos regulamentados pela Anvisa são os carotenoides, que são pigmentos naturais, que dão cor a alguns alimentos. Todos aqueles alimentos cuja coloração é amarela, alaranjada, vermelha ou verde, contêm carotenoides, porque são os carotenoides que dão a esses alimentos essas cores. Os principais carotenoides, ou os reconhecidos como funcionais pela Anvisa, são a provitamina A, a luteína, zeaxantina e o licopeno. A ação reconhecida pela Anvisa destes carotenoides são proteger contra o câncer. Nós destacamos entre as fontes de carotenoides alimentares funcionais, nós destacamos aquelas que são mais comuns em nossa região: buriti, a acerola, o caju, a abóbora, laranja, goiaba, melancia, tomate, hortaliças verdes escuras e os alimentos enriquecidos com carotenoides. Outros compostos bioativos regulamentados pela Anvisa são as fibras alimentares, que são carboidratos resistentes à digestão e absorção. Os reconhecidos são a destrina resistente, a polidestrose, a goma-guar e a lactulose. Sua ação é auxiliar o funcionamento do intestino, e as fontes alimentares ou os alimentos funcionais que contêm esses tipos de fibras são alguns suplementos que são comercializados sob a forma de cápsulas e os alimentos enriquecidos com essas fibras. Bolo, pão, que podem ser enriquecidos e comercializados já prontos. Outras fibras alimentares também são reconhecidos pela Anvisa como compostos bioativos funcionais, como a beta-glucana, que também faz parte da família dos carboidratos, cuja ação é reduzir a absorção de colesterol e, assim, evitar as doenças ocasionadas por acúmulo de gordura nos vasos, as arterioscleroses, e os níveis de glicemia, reduzindo, assim, a ocorrência do diabetes. E os alimentos funcionais que contêm beta-glucana são a aveia, cevada e aqueles alimentos preparados com aveia e cevada. Outras fibras são os fruto-oligosacarídeos, que também são chamados de FOS, que são oligosacarídeos conhecidos popularmente como prebióticos. Sua ação é contribuir para o equilíbrio da flora intestinal e os alimentos fonte de fruto-oligosacarídeos são a banana, a cebola, o mel, o alho, o tomate, cevada, aveia, trigo e alimentos enriquecidos com FOS. Outras fibras é a inulina, que é um polissacarídeo que não pode ser digerido pelo intestino e chega ao colo intacto para ser utilizado pela flora, contribuindo assim para o equilíbrio da flora intestinal. E os alimentos funcionais que são fontes de inulina são a cebola, o alho e os alimentos enriquecidos com inulina. Outra fibra é o psyllium, que é extraído da casca da semente de uma planta asiática, também chamada de psyllium, e sua ação é reduzir a absorção de gordura. Reduzindo a absorção de gordura, diminui o risco de doenças arterioscleróticas e controla o peso.
As fontes de psyllium são a própria planta ou a própria casca da semente do psyllium e os alimentos enriquecidos com essa fibra, além dos suplementos comercializados sob a forma de pó ou cápsula. Outra fibra é a quitosana, que provém da quitina, presente no esqueleto de crustáceos, como os camarões, lagostas, caranguejo, cuja ação é reduzir a absorção de gordura e colesterol. Mesma coisa, reduzindo a absorção de gordura diminui o risco de doenças arterioscleróticas e controla o peso. As fontes alimentares são alimentos enriquecidos com a quitosana e os suplementos que vêm em forma de pó ou cápsulas. Uma coisa importante que deve ser levada em consideração é que as pessoas alérgicas a peixes, crustáceos, devem evitar o consumo da quitosana. Outros compostos bioativos funcionais reconhecidos pela Anvisa são os fitoesteróis, que são os lipídios de origem vegetal. Sua ação é reduzir a absorção de gordura e colesterol e suas principais fontes são nozes, castanhas, sementes de girassol, soja, canola, trigo, milho, feijão, abacate, legumes e verduras e alimentos enriquecidos com fitoesteróis. Os polióis são compostos bioativos são um grupo de carboidratos de digestão lenta utilizados como substitutos do açúcar. Os polióis reconhecidos pela Anvisa como compostos bioativos funcionais são o manitol, o xilitol e o sorbitol. Sua ação é adoçar, sem causar cárie e sem alterar a glicemia. Então, já diminui aí o risco do diabetes. Suas principais fontes são alimentos enriquecidos com esses polióis, que são algumas gomas de mascar, alguns doces, sorvetes, geleias de frutas, xaropes, pastilhas para tosse, barras de cereais, todos aqueles que são enriquecidos com algum tipo de polióis. E os probióticos são micro-organismos vivos que contribuem com o desenvolvimento da flora microbiana no intestino. Os reconhecidos como funcionais são os das famílias Lactobacillus, Bifidobacterium e Enterococcus. Suas ações são ajudar na digestão e na biodisponibilidade de nutrientes, melhorar a flora intestinal e prevenir infecções gastrointestinais, prevenir o câncer, reduzir os níveis de colesterol sanguíneo e melhorar a imunidade. Os alimentos funcionais que contêm probióticos são aqueles que são enriquecidos por ele, aqueles leites e derivados que são enriquecidos com probióticos. Iogurte, coalhada ou leite fermentado. E outro componente bioativo é a proteína da soja. A soja é um grão rico em proteínas, cuja ação é atestada pela Anvisa é reduzir os níveis de colesterol sanguíneo. As fontes são a própria soja e os seus derivados, que são o queijo de soja, o leite de soja, a carne de soja e os alimentos enriquecidos com a proteína da soja. Alguns pontos a gente tem que chamar atenção. Todos aqueles compostos bioativos que fazem parte do grupo de fibras alimentares devem ser consumidos associados à ingestão de líquidos. O excesso de fibras alimentares sem a ingestão de líquidos pode levar à constipação, à deficiência de algumas vitaminas e minerais e outros problemas, como, por exemplo, câncer de cólon reto. Os efeitos dos alimentos funcionais somente serão atingidos se forem consumidos como parte de uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Então, não adianta suplementar para um idoso, por exemplo, a quitosana indiscriminadamente e na farmácia e comprar a quitosana e oferecer para o idoso sem que esse alimento funcional faça parte de uma dieta equilibrada,
que ele continue consumindo muita gordura, que continue consumindo muitos açúcares e esteja fazendo uso do suplemento. O suplemento não vai contribuir, não vai conseguir realizar os seus efeitos. Então, o ideal é que a quantidade e a forma de cada alimento funcional ou de cada composto bioativo usado como suplemento seja orientado por um profissional nutricionista que vai estabelecer tanto os horários como as quantidades a serem utilizadas, fazendo parte de uma dieta individualizada, prescrita de acordo com o idoso e suas características fisiológicas, psicológicas e sociais. Essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham compreendido esse tema, que é muito importante hoje em dia, o uso dos alimentos funcionais. E qualquer dúvida é só entrar na plataforma que a gente conversa. Até a próxima.